Olá a todos. O nosso grupo vai falar um pouco sobre a Petrobras. O grupo é composto pela Jéssica e por mim, Alex. A Petrobras é uma empresa de capital aberto, uma sociedade anônima, ou SA, cujo seu acionista principal é o governo do Brasil, a União, portanto sendo uma empresa estatal de economia mista. A sua sede atualmente fica no Rio de Janeiro e ela opera atualmente em 25 países, no segmento de energia, prioritariamente nas áreas de exploração, produção, refino, comercialização e transporte de petróleo, gás natural e seus derivados. A empresa foi instituída em 3 de outubro de 1953 e deixou ali de monopolizar a indústria petroleira do Brasil em torno de 1997, mas ainda assim é uma importante produtora do produto com uma produção diária de mais de 2 milhões de barris, cerca de 320 mil metros cúbicos. A multinacional é proprietária de refinarias, petroleiras e é uma grande distribuidora de derivados de petróleo. A Petrobras é líder mundial no desenvolvimento de tecnologia avançada para exploração petrolífera em águas profundas e ultraprofundas. E agora segue o seu cronograma com uma das principais conquistas da empresa. Em 1961 foi fundada a primeira refinaria 100% brasileira, a Refinaria Duque de Caxias. Em 1963 foi criado o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento SEMPS, na cidade do Rio. Inaugurada em 1968 foi inaugurada a primeira plataforma autoelevatória. Em 1974 foi descoberta a Bacia de Campos, contendo cerca de 100 quilômetros quadrados de reserva. Em 2007, pode ser considerada atualmente a sua maior descoberta foi a do pré-sal, que foi encontrada uma grande reserva de petróleo depois da camada de sal das suas bacias. As suas áreas de atuação, como já havia dito, é a exploração e produção de petróleo e gás, refino de petróleo e gás, também a geração de energia, também a produção de fertilizantes e também na área da petroquímica. Também acontece a sua distribuição, a produção também de biocombustível. As principais notícias que veicularam ultimamente, em decorrência também do novo coronavírus, foi que a Petrobras ela prevê concluir 2020 com uma dívida bruta de 87 bilhões, que foi o mesmo de 2019. A Petrobras prevê concluir 2020 com uma dívida bruta de 87 bilhões de dólares, mesmo patamar de fechamento de 2019, devido à diversidade no cenário global atual, em função dos impactos decorrentes da pandemia do novo coronavírus e do choque de preços do petróleo. A Petrobras ela informou às suas distribuidoras que vai reduzir o diesel em 10% a partir de segunda-feira, que foi dia 27 de abril no caso, e segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a ABICOM. A redução acontece em uma semana que o petróleo tipo WTI atingiu baixa histórica e o tipo Brent ultrapassou para baixo a barreira dos $20 o barril. Na sexta-feira, que foi dia 24 de abril, no entanto, os contratos para junho da commodity ensaiaram recuperação, se mantendo porém em cotações deprimidas. O WTI subiu 2,67%, cotado a $16,94 o barril, e o Brent a $21,44 o barril, em alta de 0,52% aproximadamente. Aqui vai o balanço patrimonial, para vocês darem uma olhada. Olá, meu nome é Jéssica e hoje eu vou apresentar para vocês a análise financeira da empresa Petrobras nos anos de 2018 e 2019, que tem como os principais pontos analisados os indicadores financeiros, os indicadores de liquidez e os indicadores de rentabilidade. Os índices de liquidez. Liquidez corrente. Em 2019, ela foi menor em 34,46% em relação a 2018. A liquidez seca também foi menor em 39,29% em relação a 2018. A liquidez geral também foi menor em 27,5% em relação a 2018.
A liquidez imediata também foi menor em 52,73%. Já a composição do endividamento em 2019 foi maior em 13,75%. O capital circulante líquido ficou menor em 735,9% em relação a 2018. Já a participação de capital de terceiros em 2019 teve um aumento de 14,94% em relação a 2018. Os indicadores de rentabilidade nos mostram que a margem líquida em 2019 foi de 19,59% a mais do que 2018. O giro do ativo foi menor em 34,17% em 2019 em relação a 2018. A rentabilidade do ativo em 2019 foi maior em 76,92% em relação a 2018. A rentabilidade do patrimônio líquido também foi maior em 40% em relação a 2018. Os fatores de insolvência nos mostram que em 2018 a empresa foi mais solvente em 13,28%. Em 2019 a empresa foi solvente em 8,04%. Mostrando que a empresa em 2018 tinha um grau maior de solvência do que 2019. Notas explicativas. Nota explicativa 21. Operação Lava Jato e seu reflexo na companhia. Petrobras fechou um acordo bilionário com a Justiça Americana para encerrar investigações sobre corrupção na empresa. A Petrobras decidiu pagar para não ter que enfrentar a Justiça Americana. O acordo para encerrar as investigações custou 853 milhões de dólares, o que, incluindo impostos, equivale a 3 bilhões e 600 milhões de reais para a empresa. A investigação tinha sido aberta depois que a Operação Lava Jato revelou a corrupção na Petrobras. Como a empresa tem ações negociadas na Bolsa de Nova York, o Departamento de Justiça americano e a SEC, o órgão que regula o mercado de capitais nos Estados Unidos, queriam saber se a Petrobras desrespeitou as regras financeiras de lá. A Petrobras paga a multa nos Estados Unidos, mas pelo acordo, a maior parte do dinheiro fica para o Brasil. 20% vão para as autoridades americanas e 80% serão investidos aqui em programas sociais e educacionais, monitorados pelo Ministério Público Federal. O resultado final foi positivo para a imagem da empresa, sim. Encerra um cenário de incertezas jurídicas, pelo menos nos Estados Unidos. Há um aspecto negativo a ser considerado, que é o efeito desse acordo nos processos indenizatórios que estão ainda tramitando tanto no Brasil, quanto na Argentina, quanto muito recentemente na Holanda. As ações da Petrobras subiram hoje no Brasil, 6,29%. No começo deste ano, a Petrobras já tinha fechado um acordo também bilionário para encerrar outra investigação. A ação acusava a empresa brasileira de enganar investidores com informações falsas, ocultando o esquema de corrupção descoberto pela Operação Lava Jato. A Petrobras concordou em indenizar quem comprou ações dela na Bolsa de Valores de Nova York entre 2010 e 2014. São quase 3 bilhões de dólares que estão sendo pagos em 3 parcelas. O valor equivale a quase 12 bilhões de reais em valores de hoje. Foi o maior acordo já feito nos Estados Unidos sobre perdas com ações envolvendo uma empresa estrangeira. Os acordos reconhecem as evoluções no programa de conformidade, controles internos e procedimentos anticorrupção da Petrobras. A Petrobras vai pagar mais de 15 bilhões de reais em multas, muito mais do que ela já conseguiu recuperar do dinheiro que foi desviado da empresa. Até hoje, 2 bilhões e meio de reais. Mesmo que a empresa venda todos os seus ativos, isso não será suficiente para arcar com as suas despesas.
Como sabemos, a empresa vem sendo alvo de grandes escândalos envolvendo principalmente o governo, que fazem ela sair do seu foco principal, que é a venda, a extração e a distribuição do petróleo. A empresa Petrobras, em 2019, não tem fôlego financeiro suficiente para arcar com as suas despesas.